Olá, amigos! Bem-vindos ao meu canal, onde mergulharemos em uma incrível jornada através das páginas do livro do Contrato Social. Preparado para uma jornada intelectual e emocionante através das páginas deste excepcional livro. Neste vídeo, mergulharemos nas profundezas deste clássico da filosofia política, explorando as principais ideias e conceitos de cada capítulo. Prepare-se para ser envolvido por um estilo de escrita persuasiva e um tom emocional que darão vida às palavras de Hobbes, Locke e Rousseau. No primeiro capítulo, intitulado do Contrato Social, somos apresentados ao conceito fundamental que serve de base para a organização política. Exploraremos as visões de Hobbes, Locke e Rousseau sobre o contrato social e suas implicações na formação e estrutura do governo. Em seguida, adentraremos o capítulo 2, do Estado Civil, onde analisaremos a definição do Estado Civil e as diferentes perspectivas dos três filósofos sobre este tema. Descobriremos o papel crucial do Estado Civil na garantia dos direitos individuais e na preservação da liberdade. No capítulo 3, do Direito do Mais Forte, mergulharemos em uma discussão profunda sobre a ideia do direito do mais forte e seu impacto nas relações sociais. Contrastaremos as visões de Hobbes, Locke e Rousseau e refletiremos sobre a necessidade de limitar o poder do mais forte em prol da justiça e igualdade. O capítulo 4, da escravidão, nos levará a uma análise detalhada da instituição da escravidão e suas implicações sociais e políticas. Examinaremos as perspectivas dos filósofos em relação à escravidão e apresentaremos argumentos persuasivos em favor da liberdade e da abolição deste sistema desumano. Em seguida, no capítulo 5, da servidão, abordaremos a definição da servidão e sua relação com a hierarquia social. Contrastaremos as visões de Hobbes, Locke e Rousseau sobre a servidão e exploraremos as implicações desse sistema na igualdade e liberdade dos indivíduos. No capítulo 6, do soberano, a figura do soberano se tornará o centro de nossa discussão. Analisaremos as perspectivas dos filósofos em relação ao soberano, refletindo sobre sua governança e sua legitimidade em relação ao contrato social. Por fim, no capítulo 7, do Estado Civil, exploraremos as características e funções do Estado Civil e compararemos as visões de Hobbes, Locke e Rousseau. Discutiremos a soberania popular e a participação dos cidadãos na tomada de decisões políticas. Prepare-se para uma experiência fascinante e enriquecedora. Cada capítulo deste livro é um convite para refletir sobre as estruturas políticas e sociais que moldam nossas vidas. Deixe-se envolver por uma narrativa persuasiva e emocional que o levará a questionar e aprofundar seu entendimento sobre o contrato social e seus desdobramentos. Mas antes, não esqueça de se inscrever em nosso canal, dá aquele like e compartilha o vídeo com seus familiares e amigos. Então, vamos começar. Capítulo 1. Do Contrato Social. A base da organização política. Imagine um mundo em que a ordem e a justiça prevaleçam, em que cada indivíduo tenha seus direitos protegidos e sua liberdade preservada. Essa é a essência do contrato social, um conceito poderoso que molda a estrutura da organização política. Neste capítulo, somos introduzidos a essa ideia transformadora que permeia o pensamento de Hobbes, Locke e Rousseau. O contrato social é a pedra fundamental sobre a qual repousa a estrutura do governo. Hobbes, em sua visão, acredita que o contrato social é necessário para evitar o estado de guerra e caos que existiria na ausência de um poder central. Locke, por sua vez, defende que o contrato social é celebrado para proteger os direitos naturais do indivíduo, como a vida, a liberdade e a propriedade. Já Rousseau destaca a importância do contrato social como uma expressão da vontade geral, em que os cidadãos se unem para formar uma comunidade política. As implicações do contrato social são profundas e abrangentes. Ele estabelece as bases para a formação de um governo legítimo, que derive seu poder do consentimento dos governados. Além disso, o contrato social influencia a estrutura do governo, delineando os limites e responsabilidades das autoridades políticas. Por meio desse acordo social, são estabelecidos mecanismos de proteção dos direitos individuais e da garantia da ordem social. Ao refletirmos sobre o contrato social, somos confrontados com questões essenciais sobre nossa própria existência em sociedade. Como podemos equilibrar a liberdade individual com a necessidade de um governo? Qual é o papel da vontade do povo na tomada de decisões políticas? O contrato social nos leva a pensar sobre os princípios fundamentais que orientam nossa convivência coletiva.
Neste primeiro capítulo, somos convidados a mergulhar em um universo de ideias que moldaram a história política. O contrato social nos desafia a repensar as estruturas sociais e governamentais, a buscar uma sociedade mais justa e equilibrada. É uma chamada para a reflexão e para a ação, pois compreender o contrato social é o primeiro passo para transformar o mundo em que vivemos. Capítulo 2. Do Estado Civil. A essência da convivência. No labirinto da sociedade, onde os seres humanos se encontram em constante interação, surge o conceito intrigante e vital do Estado Civil. Neste capítulo emocionante, adentramos no âmago do Estado Civil, explorando suas definições e características essenciais, conforme delineadas pelas perspectivas de Hobbes, Locke e Rousseau. O Estado Civil é o cerne da organização social, é a moldura que envolve e orienta as relações humanas. Hobbes, em sua visão realista, define o Estado Civil como um contrato em que os indivíduos renunciam à liberdade absoluta em troca de segurança e ordem. Locke, por outro lado, enxerga o Estado Civil como um arranjo voluntário, em que as pessoas se unem para proteger seus direitos naturais e buscar o bem comum. Rousseau destaca o Estado Civil como uma expressão da vontade geral, em que a comunidade política se une para alcançar o bem-estar coletivo. O Estado Civil desempenha um papel crucial na garantia dos direitos individuais e na preservação da liberdade. É por meio desse arranjo social que os indivíduos encontram uma estrutura que lhes assegura segurança e proteção contra a tirania. O Estado Civil estabelece regras e limites que permitem a coexistência pacífica e o respeito mútuo. É a base sobre a qual a liberdade individual floresce, pois oferece um ambiente seguro para a livre expressão e realização dos direitos fundamentais. Ao adentrarmos nesse universo do Estado Civil, somos confrontados com a responsabilidade e o desafio de construir uma sociedade justa e harmoniosa. É o Estado Civil que nos convoca a transcender nossos interesses pessoais e buscar o bem comum. Ele nos lembra que nossa liberdade individual é inextricavelmente ligada à liberdade dos outros e que somente por meio da cooperação e do respeito mútuo podemos alcançar uma convivência plena e significativa. Neste segundo capítulo, somos envolvidos por um turbilhão de emoções e reflexões. O Estado Civil nos leva a questionar nosso papel na sociedade, a pensar sobre a importância da ordem e do equilíbrio nas relações humanas. É um chamado para abraçarmos nossa responsabilidade cidadã e nos engajarmos na construção de um mundo mais justo e inclusivo. Prepare-se para se emocionar, para desvendar os segredos do Estado Civil e para descobrir o poder transformador que ele possui. Este capítulo é um convite para explorar os horizontes do convívio humano e abraçar a grandiosidade da vida em sociedade. Capítulo 3. Do direito do mais forte. O grito da justiça. Adentre agora em um capítulo envolvente e impactante, onde mergulhamos na discussão sobre o direito do mais forte e sua influência nas relações sociais. Hobbes, Locke e Rousseau se opõem em suas visões, desafiando-nos a refletir sobre os limites do poder e a necessidade de justiça e igualdade em nossa sociedade. O direito do mais forte, uma ideia perturbadora que permeia as relações humanas, é submetido a uma análise rigorosa. Hobbes, em sua perspectiva sombria, argumenta que o direito do mais forte é inevitável em um estado de natureza caótico. Locke, por sua vez, defende que o direito do mais forte deve ser substituído por um governo legítimo, capaz de proteger os direitos e garantir a justiça. Rousseau, em sua visão utópica, questiona a validade desse direito, clamando por uma sociedade em que a vontade geral prevaleça sobre os interesses individuais. Ao confrontarmos essas visões, somos compelidos a refletir sobre a necessidade premente de limitar o poder do mais forte em prol da justiça e igualdade. O direito do mais forte implica a subjugação dos mais fracos, a perpetuação de desigualdades e a violação de direitos fundamentais. É uma realidade que clama por transformação e por um olhar compassivo em direção àqueles que são marginalizados e oprimidos. Este capítulo é um grito da justiça, uma chamada para a ação. Somos desafiados a questionar as estruturas que perpetuam o direito do mais forte e a buscar soluções que promovam a equidade e a solidariedade.
A reflexão sobre os limites do poder é essencial para a construção de uma sociedade mais humana e inclusiva. Prepare-se para ser confrontado por uma análise contundente sobre o direito do mais forte. Este capítulo despertará em você uma torrente de emoções e uma inquietação profunda. É um convite para se juntar à luta pela justiça, para dar voz a AOS oprimidos e buscar um mundo onde a força não seja o critério definitivo, mas sim o respeito mútuo e a dignidade de todos. Capítulo 4. Da escravidão. Libertando corações e mentes. Neste capítulo profundamente comovente, mergulhamos nas sombras de uma das instituições mais cruéis da história, a escravidão. Uma análise corajosa nos conduzirá pelas implicações sociais e políticas dessa prática desumana, enquanto as perspectivas de Hobbes, Locke e Rousseau são examinadas com lentes críticas, despertando um chamado pela liberdade e abolição. A escravidão, um flagelo que corroeu as bases da humanidade, é confrontada em toda a sua atrocidade. Hobbes, em sua visão pragmática, argumenta que a escravidão pode ser justificada como consequência do estado de natureza, onde o mais forte prevalece sobre o mais fraco. Locke, porém, denuncia a injustiça dessa instituição, defendendo a inviolabilidade dos direitos naturais de todos os seres humanos, independentemente de sua condição. Rousseau, em sua perspectiva iluminada, clama pela igualdade e fraternidade, condenando veementemente qualquer forma de opressão. Essas perspectivas divergentes nos desafiam a enfrentar a escuridão da escravidão e a lutar pela libertação dos corações e mentes de todos os seres humanos. A escravidão não é apenas uma violação dos direitos fundamentais, mas também uma negação da própria essência da humanidade. É uma ferida profunda que persiste em nossa consciência coletiva, clamando por justiça e reparação. Este capítulo é um apelo ardente pela liberdade. Os grilhões que aprisionam os seres humanos devem ser rompidos, e os alicerces da escravidão devem ser derrubados. É necessário reconhecer que somos todos iguais em dignidade e direitos, e que a liberdade é um direito inalienável que deve ser garantido a todos os seres humanos, sem exceção. Prepare-se para ter sua alma abalada pela crueldade da escravidão. Este capítulo é uma jornada emocional que despertará em você a compaixão e a determinação de lutar pela emancipação de todos os seres humanos. É um chamado para confrontar os erros do passado, enfrentar as injustiças do presente e moldar um futuro onde a escravidão seja apenas uma memória distante. Capítulo 5. Da servidão. Rompendo as correntes da desigualdade. Adentre agora em um capítulo repleto de emoção e reflexão, onde exploramos o conceito complexo da servidão e sua relação intrínseca com a hierarquia social. As visões contrastantes de Hobbes, Locke e Rousseau nos levam a questionar a natureza da servidão e suas implicações na igualdade e liberdade dos indivíduos. A servidão, uma condição que aprisiona e subordina, é definida e examinada minuciosamente. Hobbes, em sua perspectiva realista, argumenta que a servidão é uma consequência natural da desigualdade humana e das relações hierárquicas de poder. Locke, por outro lado, enfatiza a necessidade de proteger os direitos e a liberdade individual, rejeitando qualquer forma de servidão como uma violação desses princípios fundamentais. Rousseau, com sua visão igualitária, denuncia a servidão como uma expressão da opressão e um obstáculo à realização plena da liberdade. As implicações da servidão são profundas, pois afetam a igualdade e a liberdade dos indivíduos. A servidão perpetua desigualdades sociais e econômicas, restringindo as oportunidades e limitando o pleno desenvolvimento das potencialidades humanas. Romper as correntes da servidão é essencial para a construção de uma sociedade justa e equitativa, onde todos tenham a liberdade de buscar seus próprios objetivos e aspirações. Este capítulo é uma jornada emocional em busca da libertação. A servidão é um grito de desespero e uma negação da dignidade humana. É um chamado para quebrar as correntes que aprisionam os indivíduos e buscar um mundo onde a igualdade e a liberdade sejam valores inegociáveis. Prepare-se para ser tocado pela luta contra a servidão. Este capítulo despertará em você uma fúria justa e uma determinação implacável de buscar um futuro em que todos sejam livres e iguais.
É um convite para desafiar as estruturas opressivas e construir uma sociedade baseada no respeito mútuo, na dignidade e na justiça. Capítulo 6. Do Soberano. O poder que molda destinos. Adentre agora em um capítulo repleto de profundidade e paixão, onde mergulhamos na discussão sobre a figura do soberano e seu papel crucial na governança. As perspectivas de Hobbes, Locke e Rousseau são minuciosamente analisadas, incitando uma reflexão sobre a legitimidade do poder soberano e sua relação intrínseca com o contrato social. O soberano, um pilar central do poder político, é posto sob os holofotes para uma análise minuciosa. Hobbes, em sua visão absolutista, defende a necessidade de um soberano com poderes irrestritos para manter a ordem e garantir a segurança dos indivíduos. Locke, por sua vez, argumenta que o soberano deve ser limitado pelos direitos e pela vontade do povo, sendo um representante do poder público e responsável pela proteção dos direitos naturais. Rousseau, com sua visão democrática, exalta a soberania do povo como a fonte última do poder político. A reflexão sobre a figura do soberano nos confronta com a questão da legitimidade do poder e sua relação intrínseca com o contrato social. O soberano deve ser um governante que atua em benefício do povo, respeitando seus direitos e promovendo o bem comum. O exercício do poder soberano é um desafio constante, exigindo responsabilidade, transparência e confiança. Este capítulo é uma jornada emocional em busca da compreensão do poder soberano. O soberano molda destinos, dita leis e influencia a trajetória de uma nação. É um chamado para que questionemos e analisemos o poder exercido por aqueles que ocupam a posição de soberania, garantindo que estejam verdadeiramente comprometidos com os princípios da justiça, igualdade e liberdade. Prepare-se para uma imersão na discussão sobre o soberano. Este capítulo irá despertar em você uma inquietação profunda, desafiando suas crenças e incentivando uma participação ativa na governança de sua comunidade. É um convite para refletir sobre o poder soberano como uma ferramenta para construir um futuro melhor, onde a voz do povo seja verdadeiramente ouvida e respeitada. Capítulo 7. Do Estado Civil. O tecido que une uma nação. Adentre agora em um capítulo arrebatador, onde mergulhamos nas profundezas do Estado Civil, explorando suas características e funções essenciais. As visões de Hobbes, Locke e Rousseau se encontram em um debate acalorado, enquanto discutimos o papel crucial do Estado Civil na sociedade e a importância da soberania popular na tomada de decisões políticas. O Estado Civil, um organismo vivo que envolve e conecta os cidadãos, é meticulosamente explorado. Hobbes, em sua perspectiva centralizada, enxerga o Estado Civil como uma necessidade fundamental para a garantia da ordem e da segurança dos indivíduos. Locke, por outro lado, enfatiza a importância do Estado Civil na proteção dos direitos naturais e no estabelecimento de um governo limitado pelo consentimento dos governados. Rousseau, com sua visão democrática, coloca o Estado Civil como um meio de expressão da vontade geral, onde os cidadãos são participantes ativos na construção das decisões políticas. A discussão sobre o Estado Civil nos leva a refletir sobre a soberania popular e a participação ativa dos cidadãos na tomada de decisões políticas. O Estado Civil é o tecido que une uma nação, sendo essencial que os cidadãos estejam engajados e informados sobre as questões que afetam suas vidas. A participação política é um direito e uma responsabilidade que não pode ser negligenciada, pois é através dela que a voz do povo é ouvida e assegurada. Este capítulo é uma jornada emocionante rumo à compreensão do Estado Civil. É uma chamada para despertar a consciência cívica e a participação ativa na construção de uma sociedade justa e equitativa. É um convite para ser parte integrante da tomada de decisões políticas, contribuindo para a formação de políticas que promovam o bem comum e a realização dos valores fundamentais. Prepare-se para ser envolvido por uma tempestade de emoções e reflexões. Este capítulo despertará em você um senso de pertencimento e um desejo ardente de fazer a diferença. É um chamado para abraçar o Estado Civil como uma oportunidade de transformação e empoderamento, onde cada cidadão é protagonista na construção de um futuro melhor.